Hi guys! Hoje nós vamos falar um pouco da história do Halloween. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você, por favor, se você gostar desse vídeo, se inscreve no meu canal, não vai te custar nada, não vou arrancar nada de sangue seu, não vou arrancar nada de dinheiro seu e vai me ajudar infinitamente. Então se inscreve no meu canal de graça e vai te custar 3 segundinhos da sua vida, não dói nada. Também me segue no Instagram, que às vezes eu posto mais coisas, como por exemplo, hoje eu vou postar no meu Instagram, eu vou postar fotos da galerinha fazendo trick or treat, fazendo Halloween aqui nos Estados Unidos hoje, das crianças. Então eu posto mais detalhes da vida do dia a dia aqui nos Estados Unidos, aqui nas montanhas da Califórnia, onde eu moro. Vamos lá. O Halloween começou há mais de 2000 anos atrás, quando existia um festival pagão antes do cristianismo, um festival celta chamado Samhain. Em inglês a gente chama Samhain, mas a gente escreve S-A-M-H-A-I-N. Esse festival era o festival do Ano Novo dos celtas. Então era sempre no dia 31 de outubro e era quando tinha passagem do ano. E era extremamente importante porque naquela época não tinha geladeira, não tinha nada. Então era quando, nesse período agora, igual agora tá o outono, as noites estão ficando mais longas e os dias mais curtos. E aí, naquela época, tipo igual aqui no inverno, neva, frio pra caramba. Então imagina naquela época. Então, era quando eles faziam um festival gigantesco com oferendas para os deuses, para os mortos, para que os mortos e os deuses protegessem eles para o inverno que ia vir, porque era uma questão de vida ou morte. Porque se o inverno era muito rigoroso e se a colheita não durasse tanto, eles morriam de fome. Então, nessa data que era essa virada do ano, era uma data muito importante, muito mística, e era quando eles acreditavam que existia uma fina camada entre os dois mundos, o mundo dos vivos e dos mortos. Então muita gente até se fantasiava para que os mortos que viessem, porque eles acreditavam que os mortos vinham para pegar essa oferenda que eles faziam, eles se fantasiavam para que os mortos não reconhecessem eles e não levassem eles. Então tinha todo esse festival místico que existia 2000 anos atrás. Agora, por que os morcegos são associados com Halloween? Bom, naquela época não existia eletricidade, então a gente não via morcego à noite porque não tinha luz. E à noite, quando existia fogueira, era o único momento que eles eles tinham insetos perto da luz, porque inseto é atraído pela luz, então ele era atraído pelo fogo. E aí é quando os morcegos vinham. Então, nesse dia do festival, então, que eles faziam fogueiras gigantescas e ofereciam comida, sempre tinha morcego, sempre tinha insetos. E por que a bruxa? Bom, as bruxas também no período medieval, as mulheres que eram as curandeiras naquela época, lembrando, naquela época não tinha médico, então existiam as curandeiras. Então muitas vezes as curandeiras, elas eram associadas com bruxas, com bruxaria. E tudo que acontecia, se pegava fogo numa colheita, era culpa da bruxa. Se chovia muito, era culpa da bruxa. É igual hoje, quem odeia o Bolsonaro, tudo é culpa do Bolsonaro. E quem já adora o Bolsonaro, tudo é culpa da mídia. Então a gente sempre tem que achar um culpado pra qualquer coisa que acontece, né? E naquela época eles achavam as bruxas ou as curandeiras, né? Eram as culpadas. E as mulheres, essas mulheres curandeiras, que eram chamadas de bruxas, o que acontecia? Geralmente elas andavam com chapéu preto, que é algo que também veio muito da Europa, né? Elas andavam com aquele chapéu preto e aí eles pegaram coisas que tinha na cozinha naquela época, no período medieval, que era associado às mulheres, e eles associaram com a bruxaria. Por exemplo, o caldeirão. Na época do período medieval, toda a cozinha tinha um caldeirão. E aí eles associaram o caldeirão à bruxa fazendo poções mágicas, aquelas poções. E aí também vassoura. Toda a cozinha tinha uma vassoura. Também associaram a vassoura à bruxa. E o gato, que já é um animal místico por si só, né? Você olha o olho do gato, você se perde. Então eles associaram tudo isso à bruxa. Agora, com relação à abóbora. Eu tenho uma mini abóbora aqui. Essa abóbora aqui nos Estados Unidos a gente geralmente compra para decorar a casa na época de outono. A gente geralmente compra a abóbora maior
E as pessoas vão, aqui nos Estados Unidos tem uma tradição no outono, as pessoas vão muito em fazendas de abóbora, pumpkin patch a gente chama, e aí tem colheita de milho, eles fazem um labirinto na colheita de milho, aí você paga lá $3 e você fica lá perdido, lá andando lá, se divertindo. Aí tem várias atividades, aí você pode escolher a sua abóbora, mas eu nunca compro nessas pumpkin patches, que é super caro. Geralmente eu vou numa nursery, que seria tipo um lugar que vende plantas, e aí eu pago $2, sendo que se eu fosse comprar numa pumpkin patch eu pagaria $20. Enfim, isso nas grandes, tá? Isso daqui é centavinhos. E da onde surgiu a pumpkin, a abóbora? Bom, na época que as crianças saíam para fazer trick or treat, que começaram a sair para fazer trick or treat, eles utilizavam o nabo, não era nem a abóbora, mesmo porque na Europa, naquela época na Europa, não tinha, a abóbora não era típica dos Estados Unidos, era o nabo. Então a questão da abóbora mesmo, de ter mudado para a abóbora, foi mais aqui nos Estados Unidos. E eles usavam nabo, e aí eles faziam buracos e eles colocavam vela para eles saírem à noite pedindo trick or treat. E aí depois, com o tempo, foi evoluindo e virou o que virou hoje. E aí tem aquela lenda, igual no Brasil a gente tem lenda do Saci Pererê, a gente tem várias lendas da Mula Sem Cabeça e tal. Tem a lenda do Jack-o'-lantern. De acordo com a lenda, o Jack, ele era um cara tão travesso, eu lembro até do Saci, né, que também era super travesso, na história do Saci. Ele era tão terrível, que uma vez ele pregava peça em todo mundo, e uma vez, sem querer, ele conseguiu prender o diabo numa garrafa. E aí, quando ele viu o que ele fez, ele falou, vixe Maria, caraca, eu prendi o diabo, ai meu Deus, aí ele foi e soltou o diabo. E aí, o diabo ficou com tanto medo dele, que o diabo falou assim, Senhora amada, quero você no inferno não, filho, isso é tão terrível que nem eu quero você. E aí, quando ele morreu, por causa de tanta coisa ruim que ele fez, ele não foi aceito no céu, mas também não foi aceito no inferno, porque o diabo tinha medo dele. E aí, ele ficou vagando uma eternidade na terra. E aí, o diabo se compadeceu com ele, e aí deu um nabo pra ele, com uma vela dentro, para ele poder carregar e para poder iluminar os caminhos dele, né? Que na época era o nabo e depois virou a abóbora. E é essa a história do Jack-o'-lantern. Agora, a palavra Halloween, o que acontece? A igreja, no século VIII, a igreja cristã, ela incorporou esse feriado, essa data festiva pagã, porque a igreja cristã, ela fazia muito disso. Ela pegava datas festivas pagãs e ela incorporava nas datas festivas dela mesma, até para atrair, né, o pessoal que era pagão. E aí foi o que ela fez. Então, ela pegou o All Saints Day, que também era chamado de All Hallows Day, Hallow é santo, né? E ela incorporou, que era dia 1º, e ela juntou com All Hallows Eve. All Hallows Eve seria a noite da virada, a véspera de Todos os Santos. All Hallows Eve, juntando, acabou ficando Halloween. E aí foi. E essa tradição foi trazida para os Estados Unidos em 1840, quando houve um período de grande depressão, de muita fome que teve na Irlanda. Então muitos irlandeses vieram para cá e eles trouxeram essas tradições do Halloween aqui para os Estados Unidos. A questão do trick or treat, ele começou a ser bem famoso aqui nos Estados Unidos no final da década de 30. Tá? E a questão da galera se fantasiar, as crianças, foi na década de 50. E hoje todo mundo se fantasia um monte. E é o dia das crianças nos Estados Unidos. As crianças vão e fazem trick or treat. Geralmente eles fazem assim entre 5:30 da tarde até 7:30 da noite, que começa a escurecer aqui. Hoje, nesse período, começa a escurecer lá pelas 6:30 da noite. E é isso aí. Então, eles vão pra casa cedo, geralmente. E é super legal. Eu adoro. Enfim, espero que vocês tenham gostado e me sigam no meu canal e também no Instagram. Bye bye, see you later, alligator!